né? Hoje a gente tem aí alguns perfis aí que são professores, né? Um é realmente é aquele estudante que não foi muito bem na vida e a profissão, né, professor, ela está tão pouco atraente que termina atraindo os piores estudantes em muitos casos. Então Caramba. você tem os melhores estudantes vão para onde no Brasil, né? Hoje é medicina, é direito e os cursos da área de tecnologia estão despontando agora, Uhum. porque são as profissões que têm a melhor média de remuneratória, que são mais reconhecidas pela sociedade. Então, Uhum. a atração a uma profissão, ela depende do reconhecimento que a sociedade dá àquela profissão. Então, o professor, há 50, 60 anos atrás, ele tinha uma atração, era uma profissão que era muito mais atrativa do que é hoje, tá? Uhum. Então, um professor de português na década de 40 no Brasil era super respeitado, né? Uhum. Era uma pessoa que era respeitada pela sociedade, não só a questão da remuneração, mas é uma questão social mesmo, em termos de Sim. respeito. Então não há muita atratividade. Então você tem aqueles profissionais que não eram muito bons, não foram muito bons estudantes e que terminam caindo na magistratura e terminam também não sendo bons professores, não são os melhores que poderiam ser. Você tem um grupo de profissionais que vão por amor mesmo, tá? Então tem muito professor médico, odontólogo, no ensino superior principalmente, que tem sua clínica, né, que tem uma boa remuneração na clínica, mas mesmo assim vão trabalhar quase de graça em instituições de ensino superior, tá? Para ganhar hora-aula de R$ 18, de R$ 13, de R$ 20. Então, R$ 22 é uma coisa muito, Uhum. assim, com certeza ele ganharia mais no consultório, mas eles vão porque Claro. realmente gostam Uhum. da sala de aula, da vida de professor. Também é um estímulo para estudar mais. Uhum. Então, como eles foram bons alunos, bons estudantes, eles não querem parar de estudar. E a forma que eles encontraram de estudar é ser professor, Entendi. pelo menos de maneira parcial, né? De forma Uhum. parcial. Que talvez tenha sido um pouco da minha história, né? Então, para você ter ideia, eu fiz umas contas aí um tempo atrás. Eu fui professor até 2016, né? Depois eu tive que ficar tempo integral aqui na Questione. Hoje eu dou só capacitações, palestras, treinamentos Uhum. para outros professores. Tá. Eu não estou mais em sala de aula. Eu me formei em farmácia, na área de saúde, então fiz mestrado na área também. Então, naquela época, até 2016, eu tinha uma remuneração relativamente muito boa, porque eu dava muita aula em várias instituições, tinha cargo de gestão, então eu considerava que eu tinha um salário legal, né? Eu tinha uma remuneração aí acima de R$ 20.000 naquela época, Uhum. até 2015, por aí, que era Uhum. muito bom para a época. Você pegar a Claro. inflação, Sem não dúvida. tinha do que reclamar, né? Uhum. Mas eu era um professor fora da curva, né? Eu Uhum. me desdobrava, eu tinha outros colegas que conseguiam ter essa remuneração, mas era a minoria, mas não tinha do que reclamar em termos de remuneração. Hoje, se eu tivesse nos mesmos cargos que eu estava em 2015, eu procurei saber qual seria a minha remuneração, seria em torno de R$ 8.000. Olha só. Quer dizer, o professor talvez seja o único profissional do Brasil que conseguiu ter uma cair o salário ao longo dos anos, né? Nossa, Não que só em termos diferença. relativos com relação à inflação, caiu nominalmente o Uhum. salário médio do professor. Sim. E estou falando de ensino superior, gente. Falando da aula em curso de medicina. Então, Uhum. é uma situação assim muito complicada, tá? Em Uhum. termos de remuneração, isso torna muito pouco atrativo o professor. É claro que o professor não precisa ter grandes salários, mas ele precisa ter um mínimo de remuneração ali para que ele Claro. consiga desenvolver a atividade dele mesmo, porque estudar também custa bastante, né? Uhum. Então fazer cursos, ter um bom equipamento, um bom computador, se vestir bem, de maneira que ele Uhum. respeite a sua audiência. Uhum. Então, professor tem realmente uma situação muito complicada nesse sentido. Quando você vai para o ensino básico, a coisa está pior ainda. Tá, então, no ensino público está muito pior o salário. Então, Uhum. isso eu estou falando só da remuneração, fora do reconhecimento Uhum. social. Então, hoje, do jeito que está, não vejo como a gente vai atrair os melhores profissionais para a magistratura. Aí o outro ponto que eu quero destacar,
é a formação dos professores. Então, Hum. hoje você já não é uma carreira atrativa. Aí quando você chega nos nossos cursos de pedagogia, né, os mestrados da área da educação, os próprios mestrados de outras áreas que deveriam preparar também indiretamente para a educação, você tem um currículo muito ruim, tá? Você não forma hoje professores, bons professores. Você Uhum. tem currículo de 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, cheio de questões ideológicas e questões que não tem nada a ver com a técnica didático-pedagógica que o professor precisa adquirir para ensinar crianças, para ensinar adultos. Então, hoje, tecnicamente falando, os nossos cursos da área da educação, eles estão defasados do ponto de vista de currículo. Tá. Tem até publicações aí que são muito legais falando sobre isso, que o nosso currículo está defasado, está atrasado. Então Uhum. você manda um professor para fazer um curso de pedagogia, uma pessoa que quer ser professor vai fazer o curso de pedagogia, vai fazer o curso de um mestrado, um doutorado na área da educação, ele talvez saia pior do que entra, na maioria das Caramba. instituições. Uhum. Então esse é um ponto que precisa ser atacado urgentemente. A gente precisa ter, se a gente não consegue atrair o professor, mas que pelo menos aqueles que vieram para ser professor, que eles sejam muito bem capacitados, esse é um outro problema.